A figura que ficaria conhecida como um dos homens mais controversos da história moderna veio ao mundo em 10 de março de 1957. Embora por anos agências internacionais de segurança tenham defendido que seu nascimento ocorreu em Jeddah, na Arábia Ocidental, hoje prevalece o consenso de que seu berço foi Riad, a capital saudita. Seu pai, Muhammad bin Avad bin Laden, nascido no Iêmen em 1908, havia migrado ainda criança com a família para a Costa Vermelha da Arábia, região então disputada entre o Império Otomano e a dinasta Saúl. Nas décadas de 1930 e 1940, ele se transformaria em um próspero empreiteiro, conquistando a confiança do primeiro rei da Arábia Saudita, Abdul Aziz ibn Saud, e construindo o império que daria origem ao Saud bin Laden Group, um conglomerado que se tornaria sinônimo de riqueza e influência no nascente reino petrolífero. A mãe de Osama, Hamida al-Attas, era uma jovem síria de apenas 14 anos quando se uniu ao milionário de 48 em 1956. Originária de uma abastada família de produtores de cítricos de Latakia, ela deu à luz seu único filho com Muhammad no ano seguinte. A separação rápida do casal alimentou especulações de que o casamento jamais teria sido formalizado, reduzindo Hamida à condição de concubina temporária. Mesmo assim, o menino cresceu em meio a um luxo incomum. Quando ajustamos a fortuna de seu pai para os valores atuais, seu patrimônio beirava os bilhões, um legado que mesmo dividido, garantiria a Osama uma herança superior a 30 milhões de dólares na idade adulta. Após o divórcio, Hamida casou-se com Muhammad al-Attas, um sócio de negócios de seu ex-marido, com quem teve mais 4 filhos. Osama foi criado nesse novo lar, ao lado de meio-irmãos, mas jamais esteve distante da influência paterna. Muhammad bin Laden, um homem de fé inquebrantável, incutiu no filho os princípios de um islamismo rigoroso que marcariam sua trajetória. Aos 11 anos, em 1968, o jovem ingressou na prestigiosa Escola Modelar Al-Tajer, em Jeddah, onde recebeu uma educação de elite. 3 anos depois, teve seu primeiro contato direto com o Ocidente ao ser enviado para um curso de inglês em Oxford, na Inglaterra. À primeira vista, sua adolescência parecia comum, torcedor fanático do Arsenal, fascinado por história militar e com traços típicos de qualquer jovem de sua idade. Mas o contexto em que vivia era tudo, menos ordinário. Na década de 1960, o Saud bin Laden Group já era um gigante corporativo, com laços indissolúveis com a realeza saudita. A empresa não apenas dominava os grandes projetos de infraestrutura do país, como também era responsável pela restauração dos 2 locais mais sagrados do islamismo, as mesquitas de Meca e Medina. Em 1964, assumiu a reformulação da Cúpula da Rocha, em Jerusalém, símbolo máximo da fé muçulmana. A morte trágica de Muhammad, em 1967, num acidente aéreo, não abalou o império. Seus filhos assumiram o comando, expandindo os negócios para bilhões de dólares em contratos pelo Oriente Médio. Osama, no entanto, seguiu um caminho distinto. Em 1976, aos 19 anos, matriculou-se na Universidade Rei Abdul Aziz, em Jeddah, para estudar economia e administração, uma escolha que, em teoria, o prepararia para integrar os negócios da família. Mas seus verdadeiros interesses já apontavam para outra direção. Religião, poesia e literatura árabe ocupavam seu tempo e sua mente. Casado desde os 17 com sua prima Naja, uma síria que seria a primeira de pelo menos 5 esposas, ele já demonstrava sinais de uma personalidade complexa. Pai de mais de 2 dezenas de filhos ao longo da vida, Osama vivia uma fase de transição ideológica nos anos 1970, embora os registros desse período sejam fragmentados e às vezes contraditórios. O que fica claro é que desde cedo, ele abraçou uma visão pan-islamista, a crença de que os muçulmanos de todas as nações deveriam se unir em defesa de sua fé, resgatando a glória dos califados que entre os séculos VIII e X, dominaram do Oriente Médio à África do Norte. Essa ideologia ganhava força em um mundo árabe marcado pela presença ocidental, primeiro com o domínio britânico e francês após a queda do Império Otomano, depois, com a crescente influência americana, enquanto Israel, apoiado pelos Estados Unidos, travava guerras sucessivas contra seus vizinhos muçulmanos, como na Guerra dos 6 Dias, 1967, e na Guerra do Yom Kippur, 1973. O nome foi decisivo na formação de seu pensamento. Said Qutb, intelectual egípcio da Irmandade Muçulmana executado em 1966.
Suas obras, amplamente difundidas nas escolas e universidades islâmicas desde os anos 1940, defendiam que a jihad, a luta contra o que considerava maligno, era não apenas justificável, mas necessária para estabelecer um novo califado regido pela Sharia, a lei islâmica em sua interpretação mais rígida. Qutb via o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, como uma civilização materialista, ateísta e corruptora, um inimigo a ser combatido. Essas ideias encontrariam em Osama um discípulo atento, plantando as sementes de um conflito que moldaria o século XXI. Se havia um vazio espiritual absoluto no Ocidente aos olhos de Bin Laden, a figura que mais o moldou ideologicamente nas décadas de 1960 e 1970 não foi um pensador distante, mas seu próprio irmão mais velho, Muhammad Bin Laden, um fervoroso propagandista das ideias de Said Qutb. Professor na Universidade Rei Abdulaziz em Jeddah, Muhammad exerceu uma influência decisiva sobre o jovem Osama, então estudante na mesma instituição. Quando Bin Laden deixou os bancos acadêmicos em 1979, sem que fique claro se obteve um diploma, o mundo islâmico ardia em transformações que selariam seu destino. O ano anterior havia testemunhado a Revolução Iraniana, um terremoto geopolítico que varreu do poder o Shah Reza Pahlavi, aliado ocidental, e ergueu em seu lugar a República Islâmica do Ayatollah Khomeini, um estado teocrático que se apresentava como alternativa radical aos modelos seculares e capitalistas. Enquanto o Irã se reinventava sob a bandeira do islamismo xiita, a apenas alguns milhares de quilômetros dali, no Afeganistão, outro drama se desenrolava. Em 1978, o Partido Democrático Popular do Afeganistão, PDPA de orientação marxista, tomara o poder em Cabul e iniciará uma campanha para impor um Estado laico e socialista, rompendo com séculos de tradição islâmica. Embora a União Soviética não tivesse orquestrado diretamente o golpe, o PDPA era seu aliado histórico, uma herança da grande jogo do século XIX, quando o Império Russo e a Grã-Bretanha disputavam influência sobre a região. A resistência não demorou. Grupos islamistas e tribos pachuns, horrorizados com as reformas ateístas do PDPA, pegaram em armas. Em dezembro de 1979, com o regime marxista à beira do colapso, Moscou interveio com força total. Tropas soviéticas invadiam o Afeganistão, ocupando as principais cidades e instalando um governo fantoche. Foi o estopim que Bin Laden precisava. Ainda em 1979, recém-saído da universidade, ele rumou para o Paquistão, um país que, apesar de se declarar opositor ao fundamentalismo em discurso, há décadas alimentava grupos jihadistas como peça em sua guerra fria contra a Índia. Ali Bin Laden encontrou não apenas um refúgio, mas um mentor, Abdullah Azzam, um palestino carismático e radical, arquiteto intelectual de uma geração de terroristas. Azzam não perdeu tempo. Convenceu o jovem saudita a se juntar aos Mujahideen, os guerreiros da Jihad, que afluíam de todo o mundo muçulmano para combater os invasores ateus soviéticos. Com sua fortuna herdada, Bin Laden passou a recrutar, treinar e financiar combatentes em campos no Paquistão, antes de enviá-los às montanhas do Hindukush. Seu papel, porém, era modesto diante do bilionário esforço de guerra bancado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, que transformaram os Mujahideen em proxy warriors contra a URSS. Embora as acusações de que Bin Laden tenha sido diretamente treinado pela CIA sejam exageradas, é inegável que agentes americanos operavam na região, e que suas ações, ainda que indiretas, ajudaram a forjar o monstro que viriam a enfrentar. A guerra que se seguiu foi brutal e assimétrica. Com 80.000 soldados, tanques e aviação, os soviéticos dominavam as cidades, mas nas serras inóspitas do Afeganistão, os Mujahideen, divididos entre facções moderadas e extremistas, impuseram uma guerra de guerrilha implacável. Moscou respondeu com bombardeios indiscriminados e massacres de civis, deslocando 4 milhões de afegãos e ceifando entre 500.000 e 1,5 milhão de vidas. Para a URSS, o conflito se tornou um Vietnã asiático, um pântano de sangue e frustração. Bin Laden não foi mero espectador. Inicialmente limitou-se a suprir os combatentes com armas e logística, facilitando a chegada de voluntários sauditas. Mas em 1984, ao lado de Abdullah Azzam, fundou o Maktab al-Qidama, escritório de serviços, uma organização que arrecadava fundos no mundo árabe e ocidental para sustentar a jihad. Até 1986, a rede já havia treinado centenas de militantes em sua base de Almazada, a Toca do Leão, no leste afegão. Foi lá que Bin Laden consagrou seu nome.
Na Batalha de Jaji, entre a primavera e o verão de 1987, suas forças resistiram a um cerco soviético, ganhando aura de invencibilidade. A vitória, amplificada pelo jornalista saudita Jamal Khashoggi, então aliado, mas com visões políticas opostas, transformou em lenda entre os mujahidin e no mundo árabe. O Maktab al-Qidama, porém, já não era apenas um braço logístico. À medida que a URSS recuava derrotada, no final dos anos 1980, uma questão urgente surgia. O que fazer com a máquina de guerra que haviam construído? Alguns queriam mantê-la como força moderada focada em causas locais. Bin Laden, no entanto, tinha outros planos. Mas Abdullah Azzam e outros líderes do Maktab al-Qidama resistiam a essa visão. Para eles, a estrutura não poderia simplesmente se dissolver, devia evoluir para algo maior, uma organização capaz de expulsar todas as potências não árabes do mundo muçulmano. Essa facção mais radical, impulsionada por Bin Laden, rompeu com os moderados em 1988, deu origem a um novo monstro, a Al-Qaeda, a base, em árabe. Não era um nome casual. Seria o alicerce de uma jihad global, uma guerra santa sem fronteiras, destinada a redefinir o destino do Islã. Seu objetivo desde o primeiro dia era claro e aterrorizante: declarar guerra aos infiéis em qualquer canto do mundo muçulmano tradicional, do Oriente Médio ao Maghrebe, da Ásia Central à África subsaariana, passando por Somália, Mali, Nigéria e até as regiões islâmicas do Sudeste Asiático, como a Indonésia. Mas dois alvos se destacavam acima de todos: os Estados Unidos, símbolo da corrupção ocidental no Oriente, e Israel, visto como um enclave colonialista no coração do Levante. A estratégia era simples na teoria, complexa na execução. Se não podiam vencer os kafir não muçulmanos, em batalhas convencionais, fariam a terra tremer com o terror. Atentados, sequestros, assassinatos seletivos, táticas que nos anos 1990 se tornariam sua assinatura macabra. Para a Al-Qaeda, porém, o verdadeiro inimigo não estava apenas além das fronteiras. Os muçulmanos moderados, aqueles que aceitavam a convivência com o Ocidente ou adaptavam o Islã aos tempos modernos, eram traidores cúmplices da decadência. Seu sonho era um califado purificado, governado pela Sharia em sua interpretação mais literal, onde a lei divina substituiria qualquer vestígio de democracia ou secularismo. Não bastava expulsar os estrangeiros, era preciso reconstruir o mundo islâmico das cinzas sob um único estandarte. Enquanto esse plano tomava forma, a guerra no Afeganistão entrava em seus estertores finais. Mikhail Gorbachev, desde 1985, já havia sinalizado que a URSS não aguentaria mais o pântano afegão. Mas, como os americanos em Vietnã, os soviéticos não podiam simplesmente recuar sem uma última investida. Em 1986, Moscou lançou uma ofensiva massiva, aumentando o número de tropas em campo, na esperança de esmagar a resistência mujahidin de uma vez. Fracassaram. As armas americanas, especialmente os mísseis Stinger, capazes de derrubar helicópteros soviéticos, transformaram a guerrilha em um pesadelo logístico para o Exército Vermelho. Em 1988, os Acordos de Genebra selaram a retirada. Em fevereiro de 1989, o último soldado soviético deixou o Afeganistão humilhado. O que veio depois não foi paz, mas caos. O regime comunista afegão, abandonado por Moscou, desmoronou em 1992, afogado pela ofensiva mujahidin. Mas a vitória duraria pouco. As facções que haviam lutado lado a lado contra os soviéticos agora se voltavam umas contra as outras em uma guerra civil sangrenta. 4 anos de massacres, traições e alianças frágeis até que em 1996, um grupo emergiu vitorioso, os Talibã, estudantes radicais formados nas madrasas paquistanesas, que impuseram sua versão brutal da Sharia sobre Cabul. Mesmo assim, nunca controlaram todo o país. O Norte resistia sob a Aliança do Norte, um bastião que sobreviveria até os anos 2000. Enquanto o Afeganistão ardia, Bin Laden retornava à Arábia Saudita em 1989, recebido como herói. Afinal, ele havia ajudado a derrubar um império. Mas sua mente já estava além das fronteiras do reino. Usando a influência da Bin Laden Group, empresa de construção de seu pai, começou a canalizar recursos para a Al-Qaeda, tecendo uma rede de contatos com jihadistas egípcios, paquistaneses e de outras nacionalidades. Era um jogo perigoso. O Reino Saudita, aliado estratégico dos Estados Unidos, não podia tolerar um lobo solto em seu próprio território. O primeiro racha veio com a Guerra Civil do Iêmen do Sul.
Bin Laden pressionava Riad a intervir contra o Partido Socialista Iemenita, apoiado pela URSS. A monarquia recusou. Mas o verdadeiro abismo se abriu em 2 de agosto de 1990, quando Saddam Hussein, o ditador iraquiano, outrora aliado dos americanos na guerra contra o Irã, invadiu o Kuwait. Em 2 dias o pequeno emirado, um dos mais ricos do mundo, foi engolido. O motivo? Dívidas de guerra. Saddam devia bilhões ao Kuwait, emprestados para bancar seu conflito contra Teherã. Agora exigia o perdão, ou a conquista. A reação internacional foi imediata. Em semanas os Estados Unidos começaram a montar uma coalizão militar para libertar o Kuwait. E a Arábia Saudita, temendo ser o próximo alvo, abriu suas portas para as tropas americanas. Para Bin Laden foi uma traição imperdoável. Ele correu para encontrar o rei Fahd e ofereceu uma alternativa. Seu próprio exército de Mujahideen, forjado no Afeganistão, defenderia o reino contra Saddam. Não precisamos dos infiéis em terra sagrada, argumentou. A resposta foi um não seco. À medida que os tanques e soldados americanos afluíam para a Arábia, o berço do Islã, lar de Meca e Medina, Bin Laden iniciou uma campanha de guerra psicológica. Em sermões inflamados, acusava a família real de profanar a Terra Santa, permitindo que cruzados pisassem onde apenas muçulmanos deveriam estar. Tentou até convencer os ulamas, os sábios religiosos sauditas, a emitirem uma fátua condenando a presença americana. Ninguém o apoiou. O rompimento foi inevitável. Em 1991, a Arábia Saudita expulsou Bin Laden, cortando seus últimos laços com o reino. Enquanto isso, a Operação Tempestade no deserto começava. Em 16 de janeiro de 1991, a coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou uma ofensiva aérea arrasadora, seguida por uma invasão terrestre que esmagou as forças iraquianas em 100 horas. Saddam foi derrotado, o Kuwait libertado. Mas para Bin Laden a mensagem era clara. O Ocidente havia vencido não pela força, mas pela covardia dos líderes muçulmanos. E ele juraria que da próxima vez a história seria diferente. Mas a vitória no Golfo não foi suficiente para os Estados Unidos. Em vez de derrubar Saddam e reconfigurar o Oriente Médio, Washington optou por uma retirada estratégica, deixando o ditador no poder, mas sufocando com sanções brutais que arrasariam a economia iraquiana. Para Bin Laden, essa meia medida foi mais uma prova da hipocrisia ocidental. O mesmo governo que se autoproclamava defensor da liberdade abandonava o povo iraquiano à mercê de um tirano, enquanto mantinha suas bases sagradas na Arábia Saudita. Expulso de seu próprio país em 1991, ele encontrou refúgio no Sudão, um estado já marcado pela radicalização islâmica. Em 1992, Bin Laden desembarcou em Khartoum, convidado pessoalmente por Hassan al-Turabi, o ideólogo por trás do regime de Omar al-Bashir. O Sudão, então sob uma versão implacável da Sharia, tornará-se o paraíso perfeito para um homem com suas ambições. Ali ele estabeleceu um feudo fortificado, um complexo blindado onde seus seguidores da Al-Qaeda treinavam com armas avançadas, enquanto novos campos de adestramento brotavam nas proximidades da capital. O governo sudanês, sedento por legitimidade entre os extremistas, lhe deu carta branca. Mas essa aliança tinha um preço. Em troca da hospitalidade, Bin Laden transformou o Sudão no epicentro do terrorismo global. Não por acaso, os Estados Unidos logo classificariam como um estado patrocinador do terror. Enquanto isso, os olhos de Langley não se desviavam. Satélites sobrevoavam seu complexo. Agentes rastreavam seus movimentos. Até 1996, a pressão americana, sanções econômicas, ameaças diplomáticas começou a estrangular o Sudão. Al-Bashir, cada vez mais isolado, virou as costas a al-Turabi, o único aliado de Bin Laden no governo. O recado foi claro, sua estadia havia terminado. Expulso mais uma vez, ele partiu para o único lugar onde a lei era ditada pelo cano de um fuzil, o Afeganistão, agora sob o domínio talibã. Lá Mullah Mohammed Omar, o líder enigma dos talibãs, o recebeu como um irmão. Em agosto de 1996, Bin Laden declarou guerra aberta aos Estados Unidos. Seu manifesto, disseminado por canais islâmicos, era uma acusação inflamada. Washington havia profanado a Terra Santa com suas bases militares desde 1990, enquanto financiava Israel na opressão dos palestinos. Mas havia algo mais naquele momento, algo que poucos perceberam. A expulsão do Sudão não foi apenas um revés logístico, foi um ponto de não retorno. Privado de parte de sua fortuna familiar, humilhado pela traição de aliados que antes o cortejavam, Bin Laden radicalizou-se além do limite.
A guerra já não era uma estratégia, era uma obsessão. E a Al-Qaeda, que desde 1990 vinha aperfeiçoando sua arte macabra, estava pronta para provar isso. Em 1993, um caminhão-bomba explodira no subsolo do World Trade Center, obra de Hanzi Yousef, um protegido de Bin Laden treinado nos campos afegãos. Em 1992, o Hotel Gold Mohur, em Aden, fora reduzido a escombros por suas ordens. Em 1997, o massacre de Luxor, onde 62 turistas ocidentais foram executados a sangue frio, levava sua assinatura. Cada ataque era um ensaio. Cada morte, um aviso ignorado. Até que em 7 de agosto de 1998, o mundo foi obrigado a prestar atenção. Em questão de minutos, 2 embaixadas americanas, em Nairobi e Dar es Salaam, foram pulverizadas por explosivos de precisão cirúrgica. 500 cilindros de TNT em Quênia, 2 bombas de 1 tonelada na Tanzânia. O resultado? 298 mortos, milhares de feridos. O alvo não era apenas os prédios, era a própria ideia de segurança americana. Bin Laden, agora no topo da lista dos mais procurados do FBI, sorria. Os Estados Unidos finalmente haviam olhado para ele. Mas sua fúria não se esgotara. Em discursos transmitidos por fitas de áudio, ele enumerava as injustiças, o apoio a Israel, a repressão na Chechênia, o genocídio em Caxmir, as bases que manchavam Meca e Medina. Em 1998, a Al-Qaeda proclamou: há 7 anos os Estados Unidos ocupam as terras do Islã, no lugar mais sagrado. A mensagem era clara: a próxima vez, o golpe viria do coração do império. E o alvo já estava escolhido. O World Trade Center, aquele mesmo símbolo de poderio americano que seus homens haviam tentado derrubar em 1993, voltaria a ser o palco. Desta vez, porém, não haveria falhas. No final de 1998 ou início de 1999, Bin Laden aprovou o plano definitivo, idealizado anos antes por Khalid Sheikh Mohammed, um ataque aéreo, coordenado, que transformaria os céus de Nova York em um pesadelo. Os recrutas foram selecionados com critério, homens que falavam inglês, que conheciam o Ocidente, que poderiam se fundir à multidão. Entre eles, Mohamed Atta, o futuro líder da operação, Marwan al-Sheikh Ziad Jarrah, e Anian Jor, cuja habilidade como piloto comercial selaria o destino de milhares. Até 2000 os peças estavam no lugar. O mundo, distraído, não percebeu que o relógio já havia começado a contar. Enquanto o Ocidente dormia, as células terroristas já estavam enraizadas no solo americano. Arizona, Flórida, Califórnia, estados que, sem saber, abrigavam os arquitetos de uma devastação sem precedentes. Os alvos finais foram definidos nos primeiros meses de 2001, com uma precisão cirúrgica: sequestrar aviões comerciais e transformá-los em mísseis humanos, lançados contra os símbolos do poder ocidental. As torres gêmeas, colunas vertebrais do World Trade Center, eram o prato principal. O Pentágono, coração militar dos Estados Unidos, o segundo golpe. E havia mais, um 4º avião, destinado a rasgar o Capitólio, o templo da democracia americana, em Washington, D.C. A data não foi escolhida ao acaso. 11 de setembro de 2001, um número que no formato americano, ecoava o código de emergência 911. Mas por trás dessa coincidência macabra havia um cálculo histórico. 14 de setembro de 1683, o dia em que o rei polonês João III Sobieski quebrou o cerco otomano a Viena, detendo a expansão islâmica na Europa. Para Bin Laden era a hora de inverter a história. Se o Ocidente havia contido o Islã séculos antes, agora era a vez de o Islã devolver o golpe, não com exércitos, mas com o terror puro, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Na manhã daquele 11 de setembro, 19 homens, divididos em células autônomas, sem margem para falhas, começaram a executar o plano. Às 7h59, 5 deles embarcaram no American Airlines 11, em Boston, com destino a Los Angeles. 15 minutos depois, outros 5 ocuparam seus assentos no United Airlines 175, seguindo a mesma rota. Às 8h20, o American Airlines 77 decolou de Dulles, na Virgínia, com mais 5 terroristas a bordo. E às 8h42, o United Airlines 93 deixou Newark rumo a São Francisco, carregando os 4 últimos. O que se seguiu não foi um ataque, foi uma declaração de guerra. Às 8h46, o Flight 11 se chocou contra a Torre Norte a quase 750 km/h. Nova York paralisou. Seria um acidente? A dúvida durou 17 minutos. Às 9h03,
O Flight 175 rasgou a Torre Sul a 800 km por hora, transmitido ao vivo para milhões de telespectadores horrorizados. 34 minutos depois, o Flight 77 atingiu o Pentágono, abrindo uma cicatriz de fogo e aço na sede da defesa americana. Só o Flight 93 falhou, graças à resistência dos passageiros, que, sabendo do destino dos outros voos, tentaram retomar o controle. O avião despencou em um campo na Pensilvânia, mas não antes de selar o sacrifício de todos a bordo. O pior, porém, ainda estava por vir. Dentro das torres, mais de 10.000 pessoas começavam seu dia de trabalho quando o inferno desabou sobre elas. Os elevadores, destruídos. As escadas, únicas rotas de fuga, transformadas em armadilhas de fumaça e chamas. Nos andares superiores, onde os aviões haviam cravoado suas fuselagens, o calor era tão intenso que o aço começava a amolecer. Alguns, sem saída, escolheram pular. Às 9h59, a Torre Sul ruía. 29 minutos depois, a Torre Norte seguiu o mesmo caminho, enterrando sob escombros milhares de vidas, 2.606 só no World Trade Center, além dos 147 passageiros e tripulantes dos dois voos. No Pentágono, 125 mortos no chão e 59 no ar. No Flight 93, nenhuma chance, 40 almas perdidas em segundos. O 11 de setembro não foi apenas o ataque terrorista mais letal da história. Foi um espetáculo de horror globalizado, transmitido em tempo real, gravado na retina do mundo. As imagens dos aviões colidindo, das torres desmoronando, dos corpos caindo. Tudo isso se tornou um pesadelo coletivo, impossível de apagar. A princípio, Bin Laden negou. Em 16 de setembro, por meio da Al Jazeera, declarou não ter envolvimento. Mas a verdade, como sempre, veio à tona. Em 2004, um vídeo o mostrou assumindo o comando dos 19 sequestradores. 2 anos depois, novas gravações confirmaram. Ele não só ordenou o ataque como se gabava de sua vingança simbólica, retaliação pela destruição de torres em Beirute. Em 1982, durante a invasão israelense ao Líbano. Enquanto o mundo chorava, Bin Laden se escondia nas Montanhas Brancas, ao sul do Hindu Kush, na fronteira afegã com o Paquistão. Mas os Estados Unidos não esperariam. Em 18 de setembro, o Congresso aprovou uma resolução dando a George W. Bush poder total para retaliar. O Talibã, que abrigava a Al-Qaeda desde 1996, recusou-se a entregar Bin Laden. Era uma declaração de guerra. Em 7 de outubro, caças americanos e britânicos começaram a bombardear alvos estratégicos no Afeganistão. A Aliança do Norte, inimiga dos talibãs, tornou-se aliada improvisada. E enquanto as bombas caíam, equipes de operações especiais já infiltradas no país preparavam o terreno para a invasão. A resposta estava apenas começando. A vitória inicial no Afeganistão foi esmagadora e enganosa. Em questão de semanas, as forças americanas e aliadas cercaram Cabul, a capital talibã, como um punho fechando-se sobre seu alvo. No dia 12 de novembro, um ataque aéreo preciso eliminou Muhammad Atef, braço direito de Bin Laden e terceiro na hierarquia da Al-Qaeda. O golpe foi cerceador, um sinal de que a rede terrorista, por mais entranhada que estivesse, não era invencível. No dia seguinte, as tropas da Aliança do Norte, apoiadas por soldados americanos, avançaram sobre a cidade enquanto os talibãs, em debandada, fugiam para as montanhas ou rumo a Kandahar, seu último reduto. Lá em novembro, as forças remanescentes se renderam. Em dezembro, o mundo assistiu à posse de Hamid Karzai como presidente de um Afeganistão liberado sob os olhares esperançosos e ingênuos da comunidade internacional. Mas a guerra não havia terminado. Apenas mudará de forma. Enquanto os discursos triunfais ecoavam em Washington, uma insurgência silenciosa já se organizava nas sombras das montanhas afegãs. Os talibãs, longe de estarem derrotados, dispersaram-se como cinzas ao vento, prontos para reacender a chama da resistência. E o maior troféu de todos, Osama Bin Laden, seguia intocado. Quando Kandahar caiu, uma força-tarefa de elite, composta por 70 operadores das Forças Especiais Americanas, dezenas de agentes de inteligência e centenas de combatentes da Aliança do Norte, lançou-se sobre o complexo de cavernas de Tora Bora, nas Montanhas Brancas. Era ali, acreditava-se, que Bin Laden e seus tenentes mais leais estavam escondidos, como ratos em um labirinto de pedra. Por quase 2 semanas, a batalha se arrastou em um cenário dantesco. Tiros ecoando entre os desfiladeiros, explosões iluminando a noite, homens caçando homens em túneis escavados na rocha. A inteligência americana tinha certeza, Bin Laden estava lá. Mas quando as tropas avançaram, ele já havia desaparecido, como fumaça entre os dedos.
Dias ou semanas depois, cruzaria a fronteira sul, rumo ao Paquistão, um país que, ironicamente, era aliado dos Estados Unidos na guerra ao terror. Agora com uma recompensa de 25 milhões de dólares pela sua cabeça, que dobraria para 50 milhões em 2007. O homem mais procurado do planeta tornará-se um fantasma. E fantasmas, como se sabe, não morrem com facilidade. Nos anos que se seguiram, seu paradeiro alimentou teorias e frustrações. Relatos o situavam em Vaziristão, a região montanhosa do norte do Paquistão, próxima à fronteira afegã. Um território tão inóspito quanto incontrolável, onde tribos pachuns governavam com leis próprias e a autoridade de Islamabad era pouco mais que uma ficção. Houve quem jurasse tê-lo visto cruzando para o Irã, mas eram rumores sem fundamento. A verdade era mais inconveniente: Bin Laden vivia no Paquistão, não como um fugitivo acossado, mas com uma tranquilidade perturbadora. Protegido por redes de simpatizantes dentro do próprio aparato de segurança paquistanês, ele movia suas peças no tabuleiro do terrorismo global enquanto o Ocidente, cego pela arrogância, acreditava tê-lo reduzido à irrelevância. A Al-Qaeda, por sua vez, não dormia. Embora atacar os Estados Unidos diretamente tivesse se tornado mais difícil após o 11 de setembro, graças a um aparato de segurança agora obsessivo em aeroportos e fronteiras, o mundo muçulmano oferecia alvos de sobra. O Afeganistão, ocupado por tropas americanas e britânicas desde 2001, tornará-se um barril de pólvora. Mas foi no Iraque que a próxima grande tempestade se formaria. Logo após a vitória no Afeganistão, a administração Bush voltou seus olhos para Bagdade. Saddam Hussein, o ditador que sobrevivera à Guerra do Golfo em 1991, era o próximo alvo. A justificativa? Armas de destruição em massa que nunca existiram e uma suposta cumplicidade com Bin Laden, outra mentira conveniente. A França e outros aliados alertaram: aquilo não passava de um pretexto para uma guerra por petróleo e hegemonia. Mas em março de 2003, apesar das vozes dissonantes, os tanques americanos cruzaram a fronteira iraquiana. Assim como no Afeganistão, a queda de Bagdade foi rápida. Em 2 meses, Bush declarou missão cumprida. Mas a verdadeira guerra estava apenas começando. Enquanto o Iraque se afundava no caos de uma guerra civil alimentada por atentados e vinganças sectárias, Bin Laden orquestrava o terror à distância. Em março de 2008, sua assinatura sangrenta marcou mais um capítulo de horror: explosões em Bagdade e um atentado suicida contra o santuário xiita do Imã Hussein, em Karbala, ceifando 42 vidas e deixando dezenas mutiladas. Mas o verdadeiro paradoxo da história é que, enquanto suas ordens semeavam morte no Iraque, ele próprio vivia escondido em um refúgio de luxo, uma fortaleza construída sob medida em Abbottabad, no norte do Paquistão, a poucos quilômetros da capital Islamabad. Aquele complexo não era uma toca improvisada, mas uma estrutura meticulosamente planejada para abrigar o homem mais procurado do mundo. Erguido em um terreno de 3.500 metros quadrados, cercado por muros de concreto de 5,5 metros de altura coroados por arame farpado, o local era uma fortaleza dentro de uma cidade. As janelas eram escassas, e as poucas que existiam eram obstruídas por telas e painéis que impediam qualquer visibilidade do interior. Até mesmo a varanda do 3º andar, onde Bin Laden, com seus 1,93 metros de altura, poderia ser avistado, era protegida por uma parede alta o suficiente para garantir seu anonimato. Era impossível que as autoridades paquistanesas, com sua presença militar e de inteligência na região, não tivessem notado aquele elefante branco no meio de Abbottabad, e no entanto por anos fingiram não ver. Bin Laden se instalou ali por volta de 2006, cercado por algumas de suas esposas, filhos e seguidores leais. O homem que desafiou superpotências vivia agora como um prisioneiro voluntário de sua própria paranoia, dependente de um sistema de segurança que, ironicamente, se tornaria sua armadilha. Porque em 2009, os serviços de inteligência americanos finalmente desvendaram uma peça-chave do quebra-cabeça: um mensageiro de confiança, um homem que estivera ao lado de Bin Laden na Batalha de Tora Bora em 2001, quando o líder da Al-Qaeda escapara por pouco das forças americanas. Esse homem, conhecido como Al-Kuwaiti, havia se tornado o elo entre Bin Laden e o mundo exterior. A CIA não perdeu tempo. Seguindo o rastro de Al-Kuwaiti, os analistas identificaram um prédio suspeito em Abbottabad, uma construção atípica, com medidas de segurança desproporcionais para uma residência comum. Milhões de dólares foram liberados pelo Congresso americano para montar uma equipe de elite no local, equipada com a tecnologia mais avançada de vigilância e drones. Por meses, agentes observaram cada movimento dentro e fora do complexo.
Nunca conseguiram uma foto de Bin Laden, nunca obtiveram prova concreta de sua presença. Mas as evidências circunstanciais eram esmagadoras. Um homem de estatura alta que nunca saía, cujos habitantes queimavam seu próprio lixo em vez de entregá-lo aos serviços de coleta, como se temessem que algum resíduo revelasse sua identidade. Até que em abril de 2011, a certeza se tornou inegável. O presidente Barack Obama autorizou a Operação Neptune Spear. Era 1º de maio em Washington, mas em Abbottabad, a noite já havia caído quando 2 helicópteros Black Hawk decolaram de uma base americana no Afeganistão, transportando 2 dezenas de comandos da nave SEAL. Às 0h30 do dia 2 de maio, horário local, as aeronaves pousaram dentro do complexo. Um dos helicópteros caiu durante a manobra, mas os soldados seguiram adiante. O que se seguiu foi uma operação cirúrgica, transmitida em tempo real para a Situation Room da Casa Branca, onde Obama e sua equipe assistiam em silêncio tenso. Os SEALs eliminaram primeiro um dos filhos adultos de Bin Laden, depois Al-Kuwaiti, o mensageiro cuja presença havia levado os americanos até ali. Subindo as escadas, encontraram o alvo principal no 3º andar. Não havia ordem para capturá-lo vivo. Quando os tiros ecoaram em um no peito, outro na cabeça, Bin Laden cambaleou para trás e desabou, morto, no chão de seu próprio esconderijo. No bolso de suas vestes, os comandos encontraram 500 euros e 2 celulares costurados na roupa, preparados para uma fuga que nunca viria. Era um fim quase grotesco para o homem que um dia havia sido símbolo do terror global. Abatido em seu refúgio, seu corpo foi enfiado em um saco mortal e levado embora antes que o sol nascesse sobre Abbottabad. Em questão de horas, enquanto Obama anunciava ao mundo a morte do inimigo público número 1, o cadáver de Bin Laden era lançado ao mar, amarrado a pesos para que nenhum túmulo se tornasse um santuário para seus seguidores. Mas a morte do arquiteto do 11 de setembro não trouxe paz. Pelo contrário, enquanto a Al-Qaeda perdia seu líder, um monstro ainda mais voraz já se alimentava do vácuo deixado por ele. Desde 2004, um jordano chamado Abu Musab al-Zarqawi, associado à Al-Qaeda no Iraque, vinha radicalizando o jihadismo com táticas tão brutais que até Bin Laden as considerava excessivas. Em 2006, Zarqawi e seus seguidores fundaram o Estado Islâmico do Iraque, um grupo que não apenas combatia os americanos, mas impunha sua versão distorcida da Sharia com uma crueldade sem precedentes, mesmo contra muçulmanos que ousassem discordar. Quando as tropas americanas se retiraram do Iraque nos anos 2010, a fratura entre a Al-Qaeda e esse novo grupo se tornou irreparável. Sob a liderança de Ayman al-Zawahiri, a Al-Qaeda, sim, a mesma organização que abalou o mundo em 2001, passou a ser vista como moderada pelos padrões dos jihadistas mais extremistas. Enquanto isso, o Estado Islâmico, agora sob o comando de Abu Bakr al-Baghdadi, crescia em força, atraindo recrutas com uma mensagem ainda mais apocalíptica. O ciclo de violência não apenas continuou como se metamorfoseou em algo ainda mais sombrio. A guerra contra o terror, afinal, não tinha fim à vista, apenas novos capítulos, cada um mais sangrento que o anterior. O Estado Islâmico irrompeu como um pesadelo global após a Primavera Árabe de 2011, quando a Síria mergulhou em uma guerra civil sangrenta e o vácuo deixado pela saída dos Estados Unidos do Iraque permitiu que vastas regiões escapassem do controle de Bagdá. Foi nesse cenário de caos que Abu Bakr al-Baghdadi, à frente do grupo, aproveitou a oportunidade para impor seu domínio sobre um território que se estendia do norte do Iraque ao leste da Síria. Em 2014 e 2015, o mundo assistiu atônito enquanto o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, EIL, declarava a restauração de um califado, um projeto que em sua brutalidade sistemática, ultrapassou até mesmo os limites do que a Al-Qaeda considerava aceitável. A resposta não demorou. Entre 2014 e 2017, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos reconquistou, metro por metro, as áreas sob controle do EIL, desmantelando sua estrutura territorial. Mas se por um lado o fundamentalismo islâmico parecia recuar no Oriente Médio, impulsionado pela melhora nas condições de vida, pelo esgotamento das intervenções estrangeiras e por uma inesperada aproximação entre Israel e nações árabes, por outro, ele simplesmente migrou. Hoje, o epicentro da jihad não está mais em Bagdá ou Damasco, mas no Sahel, onde grupos extremistas corroem a estabilidade de países como Mali, Níger, Chad e Burkina Faso. E como se o ciclo não pudesse ser quebrado, o Talibã reassumiu o controle do Afeganistão em 2021, após a retirada americana, provando que as ideologias radicais não morrem, apenas se adaptam.
Nenhum nome, porém, encapsula tão bem a era do terrorismo islâmico moderno quanto Osama Bin Laden. Sua trajetória, que começou nos anos 1970, foi uma escalada meticulosa de radicalização. Influenciado por teólogos islamistas como Said Qutb, ele transformou sua fortuna familiar e suas conexões na Arábia Saudita em armas contra os infiéis. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 foi seu primeiro palco. Lá, financiou e treinou mujahidins, forjando uma reputação como guerreiro santo. Mas se tivesse parado por aí, seria apenas mais um combatente esquecido pela história. O verdadeiro ponto de virada veio com a Guerra do Golfo, quando sua fúria anti-ocidental e sua ruptura com a monarquia saudita, acusada de trair o Islã ao aliar-se aos americanos, o levaram a um caminho sem volta. Nos anos 1990, a Al-Qaeda de Bin Laden já não se contentava com ataques simbólicos. Os atentados às embaixadas americanas em 1998, que ceifaram centenas de vidas, foram apenas o prelúdio do que viria. Até que, em uma manhã de setembro de 2001, o mundo parou. 19 homens, seguindo suas ordens, transformaram aviões comerciais em mísseis. Em questão de horas, 2.777 pessoas morreram nos escombros do World Trade Center, do Pentágono e em um campo na Pensilvânia. Mas o número real de vítimas é incalculável. Milhares mais sucumbiram nos anos seguintes a ferimentos, traumas ou nas guerras que se seguiram. O 11 de setembro não foi apenas um ataque, foi uma fratura na história. Quem estava vivo naquela época lembra exatamente onde estava quando as torres caíram, quando o medo se tornou uma sombra permanente sobre o Ocidente. As consequências foram imediatas, aeroportos se transformaram em fortalezas, guerras foram declaradas e por anos o noticiário foi dominado por explosões em Cabul, Bagdá ou em algum lugar onde o ódio ainda encontrava solo fértil. O resultado? O surgimento do Estado Islâmico, uma crise migratória sem precedentes no Mediterrâneo e um legado de violência que persiste até hoje. Bin Laden, por sua vez, encontrou um fim pouco glorioso, abatido em 2011, escondido em um complexo fortificado no Paquistão, depois de anos como um fantasma perseguido. Mas a pergunta permanece: o mundo seria diferente se ele tivesse sido capturado vivo, julgado e exposto perante a justiça? Ou sua morte, ainda que tardia, foi o único desfecho possível para um homem que redefiniu o terror no século XXI? Uma coisa é certa, seu nome seguirá como um aviso de como o fanatismo, quando alimentado por recursos e ódio, pode mudar o curso da história. E de como, mesmo depois de derrotado, seu veneno ainda corrói.